Bom dia, meus amados irmãos. É motivo de muita alegria nós estarmos nesta manhã. Como falamos, é um mix de sentimentos, né? De alegria por estarmos mais uma vez na casa do Senhor, com essa oportunidade de falarmos um pouco do amor de Deus, mas também um nervosismo, né? Nós estamos diante dos irmãos que nessa amada igreja que tem nos acolhido tão bem, e temos essa responsabilidade de falarmos um pouco do amor de Deus através dessa lição que tem tido conteúdos maravilhosos de engrandecimento para as nossas vidas, e fazendo essa transmissão, né, ao vivo. Nós não temos assim tanta intimidade assim com as mídias, né, sociais, e nesse momento tem sido a ferramenta fundamental para a propagação, para a pregação do reino de Deus aqui na face da terra neste momento, e tem sido assim muito bênção, irmãos, nas nossas vidas. Creio que nos cultos online, não só aqui na igreja, mas nas outras igrejas espalhadas por aqui, pela face da terra, essa tem sido a forma de que nós temos pregado o Evangelho neste momento. Tanto que ontem nós tivemos um culto através de videoconferência do nosso projeto Amar, dos amados irmãos, que nós temos esse projeto há um bom tempo, e reuníamos um sábado por mês, e ali nós fazíamos os nossos cultos, irmãos de algumas denominações, de outras igrejas, e reuníamos, fazíamos o nosso culto. Mas devido a essa pandemia, não podemos estar reunidos, nós mantínhamos um pouco no isolamento, né, social, no afastamento social. Mas ontem, graças a Deus, nós conseguimos nos reunir e fazermos o nosso culto por vídeo chamada. E, irmãos, experiência nova, né? Nós já marcamos o próximo culto para sábado que vem e buscamos aí ferramentas necessárias para que possamos estar ali realizando um novo culto. Mas, irmãos, é bênção para as nossas vidas. E ali, juntamente com a minha família reunida na minha casa, e os outros irmãos reunidos nas suas casas, nós conseguimos fazer um culto maravilhoso, cada um com a sua oportunidade. Para nós é novidade, para nós isso é novidade, né? Como falei para os irmãos, nós ficamos assim um pouco temerosos da transmissão, né, feita online, e isso para nós realmente é novidade, mas é bênção, né? Tem sido bênção. Então o culto foi uma bênção. Eu tenho certeza que esses recursos serão usados talvez no dia de hoje também para parabenizar várias mamães que se encontram distantes, e aproveitando o momento também, a oportunidade para parabenizar, para desejar a minha mamãe felicidade, saúde para ela nessa data comemorativa. Minha mãe se encontra bem distante de nós, se encontra no interior da Bahia, e que Deus possa estar guardando o coraçãozinho da minha mãe, não só dela, mas parabenizar todas as mamães da nossa igreja, todas as mamães que se encontram conosco, cultuando ao Senhor nesta manhã. Então, irmãos, esse é o nosso agradecimento, né? E a nossa oportunidade nesta manhã de estarmos falando um pouco da nossa lição. Confesso, irmãos, que é bem difícil nós sumirmos para falar após o pastor Marcos, né? Que nós temos tido admiração muito grande por ele, e ele tem uma facilidade muito grande de discorrer sobre a palavra de Deus. Eu costumo comentar com alguns irmãos que quando nós ouvimos o pastor falar, é uma acessibilidade muito fácil ao reino dos céus, porque pela forma que discorre da palavra de Deus, nos dá uma acessibilidade muito simples do reino de Deus. E nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Marco, e falar após ele é um pouco assim difícil para nós, mas a responsabilidade nos foi dada, nós aceitamos esse convite e gostaríamos de estarmos juntamente com os irmãos orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade e falando um pouquinho daquilo que nós conseguimos
tirar dessa lição de hoje. Gostaria de estar orando com os irmãos. Senhor Deus, nesta manhã, nós queremos te agradecer por tudo, Senhor Deus, que tu tem feito em nossas vidas. Sabemos, Senhor Deus, que nada, Senhor Deus, nada acontece nas nossas vidas se não for, Senhor Deus, com a tua permissão. Por isso, Pai, nesta manhã nós queremos te entregar nas tuas mãos, Senhor Deus, a oportunidade de estarmos falando um pouquinho da tua palavra. Essa palavra, Senhor Deus, que tem sido, Senhor Deus, a salvação da humanidade, Senhor Deus, através dos feitos, através da cruz de Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque nesta manhã nós temos o privilégio de estarmos falando contigo. Senhor Deus, muitos se encontram, Senhor Deus, no leito no hospital, muitos se encontram, Senhor Deus, enfermos, Senhor, muitos se encontram, Senhor Deus, abatidos, sem forças, Pai, até para falar contigo. Por isso, Pai, no nome santo de Jesus, nesta manhã, nós queremos te entregar, Senhor Deus, este momento que passa, Senhor Deus, não só no nosso país, mas no mundo. E te pedimos, Senhor Deus, mais uma vez, entra, Senhor Deus, com providência. Assim como, Senhor Deus, tu fez em decorrer de toda a história, Senhor Deus, até os dias de hoje, quando a humanidade caminhava, Senhor Deus, ao desespero, tu entras, Senhor Deus, e dá um destino. Por isso, Pai, nós confiamos no teu amor, confiados, Senhor Deus, na tua direção, é o que nós te entregamos as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, a lição número 6 da nossa revista, ela vem com um tema muito interessante: culpado ou inocente? E no momento em que vivemos, essa lição não poderia ser tão atual. E quantas das vezes nós começamos a nos perguntar: de quem é a culpa por estarmos passando por tudo isso? E eu nesta manhã gostaria de acrescentar também aqui nesse tema dessa lição: culpado ou inocente? Eu gostaria de fazer a pergunta: quem? Eu e você? Nós somos culpados ou inocentes? E aí nós podemos dar continuidade na lição, meus amados irmãos. A introdução: a doutrina na justificação pela fé. Fé marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a reforma protestante, mas não foi criada por ele, é bíblica e não se baseia apenas em Romanos 1:16 e 17, que foi o texto que trouxe luz ao monge, luz ao angustiado coração do monge, que buscava a salvação. É possível vê-la em Romanos 3, 21 a 24, Romanos 5, de 1 a 9, Romanos 8, 28 a 30, em 1 Coríntios 6 a 11. Expressa na sinagoga de Antioquia de Pisídia. Esta é a diferença fundamental entre o protestantismo, os evangélicos, de um lado, e outro. Com uma pessoa pode ser perdoada e aceita por Deus. Cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé, enquanto no catolicismo o homem é justificado pelas obras administradas pela igreja. Obras aqui não são ações, atos pessoais, mas o agir da igreja católica. Cremos que justificado podemos chamar também de absolvição. Vem pela fé, sem a necessidade de uma instituição do clero, diferentemente da igreja romana, que afirma em seu papel ministradora da salvação. Irmãos, nós separamos alguns tópicos e aqui nesse primeiro tópico de introdução nós observamos que o autor, ele, para falar dessa doutrina da justificação,
ele usou a figura do monge luterano. E para que possamos trazer aos nossos corações a respeito da doutrina da justificação. Por que ele usou a figura desse monge? Porque a história nos fala que em 1517 houve essas 95 teses de Martinho Lutero, que houve um diferenciamento, que houve revoluções, que teve guerras religiosas, e que marca, né? É marcada até os dias de hoje, que foi comemorado agora há pouco tempo, 500 anos da Reforma Protestante. Mas nós não queríamos nos prender nessa Reforma Protestante. Assim como o autor, ele trouxe alusão a este momento, e mais aqui à frente na revista, ele vem nos trazer que não foi inventado por Lutero. Lutero foi em 1500 e alguma coisa. Muito antes disso, aí ele cita os textos de Romanos, ele vem nos trazer a mensagem, vem nos trazer a memória, o que realmente é para nós essa doutrina da justificação pela graça, a nossa fé. Meus amados irmãos, ao pensar nessa justificação pela graça, mediante a fé, essa que tem que ser a espinha dorsal do Evangelho. Ela tem que ser o centro do Evangelho, o centro da Palavra de Deus, e que nós possamos entender um pouco. O que seria essa justificação? No tópico primeiro, essa justificação, ela vem nos questionando, mas o que é essa justificação pela fé? Da graça por meio da fé. Nós podemos entender que a justificação no hebraico, ela nos traz que a justificação é tornar reto. E no grego, ela tem mais um sentido jurídico, que é absolver, declarar inocente. E partindo desse entendimento que essa justificação, ela se dá em nos tornar reto e nos tornar absolvido, declarado inocente, nós começamos a entender, meus amados irmãos, e isso não aconteceu somente com Lutero, onde houve essa revolução. Eu creio que toda a história do povo de Deus, muitas das vezes nós esquecemos de que essa justificação pela fé, ela não vem de nós. Nós, por mérito próprio, nós não conseguiríamos ser justificados. E por que isso trouxe tanta revolução há pouco tempo, de 1500 anos, há 500 anos atrás com Lutero? Eu quero crer que é muitas das vezes que nós esquecemos de que tudo isso não vem de nós mesmos. Essa produção, nós não podemos produzir essa justificação. E ali no grego, ele nos dá um entendimento de um tribunal. E nós começamos a imaginar essa figura que foi dada na primeira página aqui, realmente de um grande tribunal. E no segundo tópico, meus amados irmãos, a teologia nos leva a entender um pouquinho do que seria essa justificação. E nós vamos nos prender no terceiro tópico um pouco mais do que seria essa justificação. Mas no segundo tópico, ela vai nos mostrar um pouco de como nós somos justificados. Como é que nós vamos nos tornar reto, absolvido e livre desta condenação. Eu vou ler aqui para os irmãos esse texto que
no segundo parágrafo do segundo tópico, diz: no primeiro texto, Deus é justo e atribui a sua justiça gratuita pela sua graça. Isso nós vamos encontrar no livro de Romanos, no versículo 24, Romanos 3, 24 e 25. Quando isso acontece, ela deixa de lado os pecados cometidos. Deus é o agente e propôs por a sua graça e por a sua paciência, e Ele é o justificador. O homem não consegue ser absolvido diante de Deus. E eu quero parar só nesse pontinho aqui para nós comentarmos mais alguma coisa. Irmãos, ao estudarmos essa lição, a darmos uma olhada nela e buscarmos algumas referências em alguns homens de Deus com conhecimento teológico um pouco mais rebuscado que nós começamos a entender e podemos fazer, mediante tudo isso, que Deus existe um grande tribunal, onde o nosso Deus, Ele é o justo juiz, e que esse justo juiz, pela sua retidão, e após o homem ter se separado de Deus através do pecado, não haveria uma forma de resgatar esse homem pela sua justiça, porque o homem se desviou do propósito de Deus, o homem se desviou do caminho, através do pecado de Adão, e a nós foi imputado esse pecado. O homem não tinha como, Deus não tinha como absolver o homem por causa do seu pecado, mas Deus, e ali mesmo Deus prometeu que Ele enviaria que pisaria a cabeça da serpente, e que esse seria o justificador dos nossos pecados. Ele traria assim sobre nós essa condição de sermos justificados. E aí vamos entender quando a Bíblia nos fala que porque todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Mas e agora, meus amados? Qual será a forma de nós retomarmos essa justificação pelos nossos pecados? Ele deu o seu Filho, mandou Jesus Cristo. E o livro de Romanos, ele vem trazendo Romanos 3, o versículo 1 e 2, só um minutinho. Romanos 3, versículo 21 e 24, ele vem nos tratando, e também no versículo 5. Romanos 3, 21 a 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é a justificação de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todo e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, porque não há distinção de justo e injusto, porque todos pecaram. E no ponto
no terceiro tópico, ele vem falando que alguns questionam a doutrina, alegando que a linguagem de tribunal, e é mesmo a linguagem de tribunal, as figuras do juiz, que é o nosso Deus, o justo juiz, atribui aos réus, estão presentes na Bíblia, que somos cada um de nós, e que todos iremos um dia diante de um grande tribunal, sermos pedido conta daquilo que nós fizemos mediante o justo juiz. Mas pela graça de Deus nós somos justificados, nós nos tornamos retos, nós nos tornamos absolvidos pela graça redentora de Jesus Cristo, através da cruz do pecado, através da cruz. Mas o que vem nos dar direito, meus amados irmãos? Jesus Cristo veio, morreu em nosso lugar, Ele nos trouxe a salvação. E aí, o que precisamos fazer para termos direito a essa justificação? A Bíblia vem nos dizer que em Romanos 8, eu creio que ela fala, Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou antes e entregou por todos nós, como não dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, todos nós estamos condenados, porque todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Mas a doutrina da justificação, por meio da graça, através da nossa fé. Jesus Cristo, Ele veio simplesmente através do seu ato, nos livrarmos da condenação do pecado. Por isso, meus amados irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas, irmão Alex, então, acabou. Jesus Cristo morreu em nosso lugar, podemos então continuar pecando? Não. Porque no versículo, no tópico 4, ele vem a nos trazer algumas informações de qual seria o nosso proceder após reconhecermos que o sacrifício feito na cruz do Calvário por mim e por você, meu irmão, após reconhecer os atos de que Jesus Cristo morreu por mim e por você, e que nós não temos mérito nenhum na salvação através da justificação, porque é Ele
foi através dele que nós conseguimos, e que não há em nós mérito algum, através da nossa fé. E a nossa vida, através de reconhecermos, e através de sermos julgados e absolvidos através da cruz de Cristo, nós temos que andar em novidade de vida. E necessitamos andar em novidade de vida. E nós estaremos fazendo a leitura do tópico 4 com os irmãos, e destacamos alguns pontos aqui para que possamos estarmos falando nesta manhã. Quais são os efeitos da justificação? O tópico 4 vem nos tratar dos efeitos da justificação através da cruz de Cristo. O primeiro de todos é livrar-nos da condenação. Ela responde à questão: como se salvar se todos os pecados destituídos do reino de Deus? E como se salvar? O efeito da justificação é: primeiro efeito, nos livrar da condenação. Ela responde à questão: como nos salvar? O texto de Romanos 8, 31 e 39 que acabamos de ler: somos, amados irmãos, justificados e perdoados pela fé. E essa fé, ela não vem de nós. Essa fé é dom de Deus. Se a fé viesse de nós mesmos, ela seria meritória. Nós teríamos mérito em termos fé. Mas essa fé, ela não vem de nós. Essa fé é dom de Deus. E ela é produzida pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E o segundo ponto desses efeitos da justificação, ela nos dá-nos a paz. O segundo ponto, ela nos dá-nos a paz. Romanos 5:1. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ponto, ela nos dá a paz. Meus amados irmãos, portanto, nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Ele veio nos trazer a paz, porque muitas vezes nós esquecemos que Jesus Cristo pagou os nossos pecados, e essa paz foi nos dada através, nós devemos ter paz nele, porque ele pagou os nossos preços, ele pagou o meu e o seu e os nossos pecados. Essa paz nós temos que ter. E o terceiro ponto, ele diz: essa justificação, ela tem que nos produzir em nós o desejo de santificação, de abandonar o pecado. E alguém poderia perguntar: fui perdoado, se Deus usa de graça, posso pecar à vontade? A resposta é não. A justificação faz de nós novas pessoas. O mérito nós não temos nenhum, mas se nós somos privilegiados de reconhecermos de que Jesus Cristo morreu em meu e no seu lugar, ela tem que produzir em nós o fruto do arrependimento, e nós devemos andar a cada dia em novidades de vida, não mantermos a prática dos nossos pecados, de continuarmos na prática do pecado, mas o nosso andar a cada dia deve ser diferenciado, para verdadeiramente produzirmos fruto digno de arrependimento. E a justificação através
da graça, ela vem produzida pela fé. Mas quando nós recebemos essa fé, nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos andar de forma diferente, de forma de como não andávamos anteriormente. Isaías 53, ele fala que o Senhor levou as nossas culpas e através das suas pisaduras nós fomos sarados. E nessa, irmãos, é que consiste a justificação por meio da fé. Isaías 64, versículo 6 diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. A expressão trapos significa os panos usados pela senhora na época como absorventes íntimos. Nossas virtudes seria pano sujo, que nada serve, a não ser para ser jogado fora. Então, meus amados irmãos, a minha e a sua convicção por mérito, ela tem que ser de qualquer forma, desprezada. Porque nós, em momento nenhum, produzimos nada para sermos dignos da justificação através de Cristo Jesus. Mas Ele sim, Jesus Cristo sim, tem todo o mérito, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados. E quando nós somos julgados, e ali nós somos absolvidos dos nossos pecados, o Senhor não se lembra mais. E quantas das vezes o Senhor perdoa os nossos pecados, e nós mesmos ficamos remoendo esses pecados, nós mesmos ficamos nos martirizando, mas Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Mas eu posso continuar pecando por meio da graça? Não, porque quando nós reconhecemos que nada somos dignos e que necessitamos de vivermos em novidade de vida, nós temos que andar de forma diferente. Temos que produzir os frutos, verdadeiramente frutos de arrependimentos. Ser justificado é uma bênção, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, nem como ninguém pode justificar e dar a justificação a outra pessoa. É uma experiência pessoal que cada um deve fazer diante de Deus, com contrição, consciente do valor da obra salvadora de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, e por sua morte temos a salvação em Cristo Jesus, e somos perdoados em Cristo. Deus nos proclama inocente. Meus amados irmãos, quando a Bíblia, o texto fala que o livro de Romanos 1, 16 e 17, onde trouxe a alusão ao Lutero, que nós somos salvos mediante a graça, por meio da fé. Isso trouxe aquela grande revolução para a igreja num momento. Eu creio que aquela confusão que trouxe na igreja no momento foi devido ao afastamento do propósito real que deve ser a vida de cada um de nós, porque Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você, e através da sua morte Ele limpou os nossos pecados, e nós não necessitamos de pagar. Era o que trouxe maior revolta naquele momento, é por causa do pagamento de indulgências para a justificação dos pecados. Só que esse pecado já foi justificado por Cristo Jesus, e nós devemos crer
que porque merecia estar ali na cruz, não era ele, mas eu e você. Esse reconhecimento é o que nos dá o passaporte, é o que nos garante a salvação através da justificação. Cremos que ele morreu em meu e no seu lugar, meu amado, e que necessitamos a cada dia esse reconhecimento, porque é através desse reconhecimento é que nós vamos, aqui enquanto aqui estivermos, sendo alcançados pela graça de Deus, sermos livres, sermos libertos pela graça do nosso Deus. E já para o finalzinho da nossa lição, como instrumento que conduz o pensamento, a geração de Cristo. Portanto, agora em condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, nossa palavra deve ser a de Romanos 7, versículo 20, Romanos capítulo 7, versículo 25, na parte A. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, que as nossas vidas possam ser cada dia mais alcançadas pela essa graça, e que mais pessoas venham estar sendo alcançadas, venham estar sendo reconhecedores de que essa graça, que essa justificação através da morte de Cristo, ela foi no meu e no seu lugar, e que cada mais que venha a ser reconhecido da morte, do sacrifício de Cristo, mais pessoas venham confiando, acreditando que aquilo ali foi para salvar eu e você, para nos livrar dos nossos pecados, elas serão agregadas, elas serão alcançadas através de Cristo Jesus, e que possamos buscarmos no Senhor, porque de nós mesmos mérito nenhum teríamos, e que possamos a cada dia buscarmos reconhecer que o Senhor Jesus Cristo, Ele sim é digno da nossa honra e da nossa glória, e Ele salva, e Ele purifica de todos os pecados, porque quantas vezes nós limitamos o poder de Deus, nós acreditamos que Ele morreu no meu e no seu lugar, mas Ele não pode perdoar o pecado, Ele não pode perdoar o pecado da prostituição de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas fomos justificados através do sacrifício de Cristo remidor. Meus amados irmãos, nós queríamos, para nós pensarmos mais um pouquinho nesta manhã. Primeiro vou estar lendo para pensar e agir. Em primeiro lugar, a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se ele não for dado do céu. Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou nossa absolvição. Foi Ele que providenciou para nós. Deus é justiça. Ele absolve quem crê. Quem crê na salvação pelas obras deve refletir um pouco sobre João. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus Cristo. Mérito nenhum temos. Se nós pensarmos que por termos 10, 20, 30 anos, porque fazemos isso ou fazemos aquilo, nós seremos justificados, é melhor nos repensarmos um pouco mais, porque mérito nenhum não temos nisso. Amor é crer que
que foi por mim e por você. Quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. O crente em Jesus não tem passado, não importa o que tenha feito, foi justificado. Consagre o seu presente, o seu futuro a Jesus. Quem foi justificado está livre do passado. Meus amados irmãos, quantos estão presos no seu passado? Quantos de nós estamos presos? Se fomos justificados, estamos livres. O crente em Jesus não tem passado, não importa o que tenha feito. Meu amado irmãos, você que está conosco também dos seus lados, não importa o que tenha feito. O Senhor Jesus te justificou, Ele te tornou reto, Ele te colocou em condições de absolvição. E não há nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus, porém, mas que não andam segundo a carne, mas que andam segundo a vontade de Deus. Não há condenação, mas precisamos andar, não segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Que Deus possa estar colocando nas nossas vidas nesta manhã, acrescentando a tudo aquilo que nós não conseguimos falar. Não é fácil nós estarmos aqui na frente, trazendo a mensagem, trazendo um pouquinho dessa lição, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. E pensamos que todos nós seremos diante do Senhor, do grande juiz, do justo juiz, no grande dia. E o que nos fará sermos inocentados é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então eu não sou melhor do que você. Você, meu amado irmão, não é melhor do que eu. Todos nós estamos nesse grande barco, mas somos justificados pela obra redentora de Jesus Cristo, através da morte na cruz do Calvário. Nós finalizamos, meus amados irmãos. Gostaria de estarmos compartilhando com os irmãos o seguinte: se for história, mas somente para ilustrarmos esse acontecimento. Conta que um senhor, agora de 93 anos, na Itália, ele, após sair da pandemia, após ser curado da enfermidade, o médico voltou para esse irmão de 93 anos de idade e cobrou: ó, nós estamos aqui, tem um boleto para o senhor pagar, valor de cerca de R$1.800 por um dia de respirador artificial que ele ficou para sair da crise da pandemia. O valor de R$1.800. E aquele senhor de 93 anos de idade, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. E o médico, para acalmá-lo, falou assim: não, calma, nós vamos dar um jeito nisso, nós vamos facilitar para o Senhor. Nós vamos facilitar para o Senhor. Mas ele olhou para o médico com um olhar sereno e tranquilo e disse: doutor, eu não estou chorando pelo valor cobrado, porque eu tenho dinheiro para pagar. Eu estou chorando porque eu, com 93 anos de idade, sempre respirei gratuitamente. E se Deus fosse cobrar por todo esse tempo que eu respirei, eu não teria como pagar. E assim na minha e na sua vida. As pequenas coisas o Senhor tem feito diferente na minha vida e na sua vida. O Senhor tem dado gratuitamente.
E a minha, a sua salvação é gratuitamente. O que nós precisamos é crer somente, porque Ele tem nos dado. E que mais possamos ser gratos a Deus, eu e você, meu amado, possamos ser gratos a Ele, porque Ele tem nos dado gratuitamente a salvação. Olhe para a cruz de Cristo. Você e eu já fomos absolvidos desses pecados. Precisamos andar em novidade de vida. Que o Senhor possa abençoar a minha, a sua vida, e que possamos andar realmente em novidade de vida. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Vamos orar, meus amados, nós encerramos a escola dominical. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter nos dado, Senhor Deus, esta lição, que sabemos que precisamos olhar para a cruz de Cristo. Sabemos, Senhor Deus, dentro do nosso entendimento, nos confundimos. Dentro das nossas sabedorias, Senhor Deus, nos tornamos loucos, insensatos, Senhor. Mas Tu usaste, Senhor Deus, de misericórdia para com cada um de nós. Senhor Deus, através do pecado, Senhor Deus, Tu nos deste o antídoto, Senhor Deus, para o pecado. É a cruz de Cristo. É a salvação que há em Cristo Jesus. Por isso, Senhor Deus, nesta manhã, nós queremos estar Te entregando, Senhor Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Este momento, Senhor Deus, tão difícil, Pai, que nós temos atravessado. Senhor Deus, mas esse momento, Pai, também é momento para refletirmos, Senhor Deus, que quantos de nós, Senhor Deus, vínhamos nos achando, Senhor Deus, suficientes para ser dignos, Senhor Deus, da Tua misericórdia. Senhor Deus, mas a Tua misericórdia, Senhor Deus, é um favor que nós não merecemos. É um favor imerecido, Pai. E, Senhor Deus, através de tudo isso, Senhor Deus, que tem passado não só no nosso país, mas no mundo, nós temos, Senhor Deus, refletido um pouco mais, Senhor, que é necessário voltarmos o nosso olhar para a cruz de Cristo. Olharmos, Senhor Deus, para o autor e consumador da nossa fé. E que possamos, Senhor Deus, a cada dia estarmos, Senhor Deus, buscando, Senhor Deus, o fortalecimento, buscando, Senhor Deus, o entendimento, para estarmos ouvindo, Senhor Deus, e engrandecendo a cada dia mais o Teu nome. Porque, Senhor Deus, no dia que Tu nos vier chamar para estar, Senhor Deus, diante do grande tribunal, Senhor, é a nossa fé em Ti que será, Pai, o diferencial na vida de cada um de nós. Por isso, Pai, nos ensina, Senhor Deus, a entender, nos ensina, Senhor Deus, a perceber que o Senhor pode todas as coisas, e Tu podes, Senhor Deus, neste momento, visitar, Senhor Deus, os hospitais, e está dando, Senhor Deus, a cura, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, não porque nós queremos, Senhor Deus, porque mérito nenhum temos nisso, mas Senhor Deus, é porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, continue, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dando sabedoria dos altos céus, não só, Pai, para os médicos, para estar cuidando, Senhor Deus, de cada um, Senhor, mas também das autoridades, Senhor Deus, constituídas, para que possamos, Senhor Deus, o mais rápido possível, sairmos, Senhor Deus, mais uma vez, dessa dificuldade que nós, humanidade, nos colocamos. Porque se nós tivéssemos, Senhor Deus, em momento algum, se desviado da Tua promessa, da promessa de salvação, da promessa de recuperação, se nós tivéssemos obedecido, Senhor Deus, e não, Senhor Deus, desobedecido, lá no início, nós estaríamos, Senhor Deus, em um lugar muito mais elevado. Mas, Senhor Deus, a Tua misericórdia mesmo assim nos alcançou, e hoje nós estamos Te pedindo, continue tendo misericórdia de nós, abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo espalhado pela face da terra, e continue conosco neste domingo,
abençoando cada mamãe, Senhor, dando a ela